Halloween, essa franquia de sucesso de 44 anos e 13 filmes. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virar em filmes? Isso que eu falo na minissérie Sequências Perdidas de Halloween. Episódio 8, Halloween Asylum 2005, Halloween The Missing Years. É isso, hein, pessoal? Estamos quase chegando ao fim dessa minissérie Sequências Perdidas de Halloween. Eu deixei até na nossa parte de comunidade aqui no YouTube com todos os episódios, né, as datas que os episódios já foram lançados e as datas dos futuros episódios, quais vão ser os futuros episódios. Então corre lá para vocês verem direitinho, colocar na agenda de vocês e obviamente ativar o sininho para vocês não se esquecerem dessas datas e desses futuros episódios também que vão ser lançados, que a gente já tá chegando ali, já passamos da metade, estamos chegando no final. Mas enfim, né, esse roteiro então, Halloween Asylum de 2005, é meio que um apanhado de vários roteiros anteriores que a gente já falou no canal. Se você não viu esses vídeos, assista os outros vídeos também, que vocês vão ver muitas coisas bastante parecidas. Tipo o roteiro Halloween H25, Halloween Retribuição e até mesmo Halloween Asylum, datado de 2004. Então aqui, esse filme vai ser uma continuação de Halloween Ressurreição. Mas aqui eles vão tocar realmente na tecla de que é uma continuação bem direta, já que nesse roteiro, né, ele começa exatamente quando o filme anterior terminou. Michael Myers, então, está no necrotério e seus olhos, pum, saltam. Exatamente o final lá de Halloween Ressurreição, né? Mas aqui, então, a gente descobre que, na verdade, não é Michael Myers, e sim o corpo de Jim Morgan, uma das vítimas de Michael Myers do filme anterior. E quando o legista tira a máscara e descobre que é o corpo do Jim Morgan, né, ele fica completamente surpreso e aciona a polícia. Nesse então a gente tem um flashback que o Michael Myers realmente trocou o corpo, né, colocou a máscara dele no Jim Morgan, e ali então levaram o corpo errado para poder ir pro necrotério. Beleza, nisso então a cena corta e temos o Fred. Sim, o Fred, né, daquele filme anterior também, o Busta Rhymes, né, que luta karatê com o Michael Myers. E que ele volta de novo, né? E aí sim, ele tá num quarto de motel barato, mas um motel nos Estados Unidos não é um motel que a gente conhece aqui no Brasil, né? O motel nos Estados Unidos é aquele hotel, assim, de beira de escada, tipo Bates Motel, né? E ali, então, o Fred, ele tá no quarto dele e, obviamente, a notícia meio que já que começou a sair que Michael Myers pode estar realmente vivo. E ele tá muito assustado porque no quarto dele tem vários bonecos, né, de altura realista de Michael Myers que ele utilizaria para o reality show do The Entertainment no filme anterior. Por que ele não usou? Não sabemos. Mas que ele tem vários bonecos do Michael Myers no seu quarto, ele tem. E assim, com medo, né, de que um desses bonecos podem ser realmente o Michael Myers, né? Lembrando um pouco aquela cena lá do Halloween 2018, em que a Laurie tá no quarto cheio de manequins e o Michael Myers tá ali escondido entre eles. É bastante interessante isso também. Então ele começa a nocautear, começa a bater em vários bonecos e disso então ele sai correndo com medo do quarto e vai até a recepção do motel. O recepcionista é um racista ridículo, mas nisso Michael Myers aparece, mata o racista, né, recepcionista racista, pega um pedaço, né, de metal da cadeira de rodas dele e empala o Fred numa parede. Nisso então, o Fred cospe sangue na cara do Michael Myers e manda ele ir para aquele lugar. Sim, ele xinga, solta um palavrão ali, mandando o Michael Myers ir para aquele lugar e cospe na cara do Michael Myers. Tipo, corajoso ele, né? E assim, então, chegam vários policiais, né? Muitos mesmo, viaturas de policial, todo mundo ali. E eles abrem fogo contra o Michael Myers, atiram no Michael Myers e o Michael Myers cai inconsciente. E aqui eles falam, finalmente conseguimos capturar Michael Myers. Capturamos ele. E ali então eles levam o Michael Myers e na cena, né, dos créditos iniciais, que tem os letreiros, os nomes, a logo do filme e tudo mais, ali são várias sequências mostrando o julgamento de Michael Myers, né? O juiz, o Michael Myers sentado ali no júri e tudo mais,
todo aquele movimento lá de julgamento, nisso também mostrando as cenas dos crimes, né, fotos das cenas dos crimes que ele cometeu e tudo mais, beleza. Ali então pula 2 anos depois, na noite pré-Halloween, 30 de outubro de 2004. Michael Myers então está preso em Smith's Grove, que aqui Smith's Grove, né, como a gente viu no roteiro anterior, se tornou uma prisão de alta segurança, né, uma penitenciária de alta segurança. Nisso então, Michael Myers fica preso numa cela de alta segurança e ali ele usa uma máscara branca de couro restritiva, meio que tipo uma mordaça, assim, mais ou menos, né? Tipo aquela do Hannibal, né? Ele usa essa máscara branca. E ali, então, ele foi condenado à morte. Então, ele tá no corredor da morte, junto com 2 outros prisioneiros bastante perigosos. Nisso, então, a gente conhece a nossa protagonista, né? A nossa Final Girl, a Lucy. A Lucy, então, ela é uma enfermeira que está trabalhando, né, de plantão nessa fatídica noite. Por mais que ela esteja completamente acostumada com esses terrores, com essas pessoas perigosas, ela ainda tem um pouco de medo, mas ela já sabe lidar mais ou menos com essas circunstâncias perigosas. Nisso também com a Lucy, a gente tem o novo chefe de administração de Smith's Grove, que é o Dr. Phineas Crane. E ele não subestima Michael Myers de forma nenhuma. Ele fala que Michael Myers é um mal encarnado e todos devem temer muito ele e ter muito cuidado com Michael Myers, que ele é muito perigoso. Nisso, então, o Dr. Crane, né, chama até mesmo a imprensa, né, um grupo de reportagem, para poder assistir à execução de Michael Myers, cadeira elétrica. Nisso, então, antes de chegar à meia-noite, ali da execução de Michael Myers, o Brackett, né, o nosso xerife Brackett, ele vai fazer uma visita surpresa para Michael Myers. E ali ele pede para o Dr. Crane para que ele visitasse Michael Myers. Dr. Crane fica um pouco relutante em relação a isso, mas a pedidos do Brackett, né, pela questão que Michael matou a filha dele, ele queria um sentimento de conclusão, ver o assassino cara a cara, enfim, né? O Crane deixa então que o Brackett entrasse na cela de Michael Myers e fizesse uma visita. Nisso, quando o Brackett, né, ele vê o Michael Myers na cela, ele fica completamente histérico, ele perde completamente a cabeça, e ali ele conseguiu entrar, né, na penitenciária com uma arma, e ele aponta a arma para o Michael Myers. Mas nisso começaram a vir vários e vários guardas e pegam, né, eles pegam, meio que tiram a arma da mão do Brackett, pegam o Brackett, e o Dr. Crane falou então, olha, leva ele para solitário, que ele não pode atrapalhar os nossos planos dessa noite, tudo tem que sair perfeito. Então os guardas colocam ele na solitária. Por mais que o Brackett, né, pede clemência e misericórdia para que ele assista à morte do assassino da sua filha, Dr. Crane não permite e deixa ele preso ali na solitária. Nisso então, Michael Myers é levado para a cadeira elétrica e ali tem todo mundo observando, como a gente vê em filme mesmo, né? Tem aquela sala lá que todo mundo fica olhando aquela execução, um grupo de repórteres, vários funcionários, o Dr. Crane ali também, todo mundo assistindo o final, a morte de Michael Myers. Nisso, então, eles ligam a cadeira elétrica e Michael Myers começa a ter vários espasmos no corpo, né? Sendo eletrocutado. A cabeça dele começa a pegar fogo e assim, né? Algo tenebroso, bizarro e super macabro de você assistir. No roteiro é uma cena extremamente macabra ali de você assistir. Nisso então, todo mundo meio que comemora, Michael Myers finalmente está morto. E aqui, pessoal, Michael Myers morre de verdade. E assim, o corpo dele é levado para o necrotério e fica no necrotério. Mas o espírito de Michael Myers sobrevive e ele começa a assombrar, né, os arredores de Smith's Grove. Então, seu espírito começa a assombrar a penitenciária e ali, então, ele começa a matar um a um no seu espírito.
Mentira, gente. Não tem nada de espírito, não. Eu inventei aqui pra vocês. Só pra poder zoar com a cara de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês acreditaram nessa história que o Michael Myers virou um espírito. Mentira. Mas Michael Myers, o corpo dele realmente é levado pro necrotério, mas, na verdade, não é Michael Myers. Michael Myers troca de novo de corpo, né? Naquela confusão lá com Brackett, ele consegue nocautear um dos guardas e ali ele troca de lugar com aquele guarda. Corta a língua dele e troca de lugar e eles trocam de roupa também. Então, quem foi morto ali na cadeira elétrica, na verdade, foi um guarda e não Michael Myers. Michael Myers, então, vestido de guarda, né, ele começa a perambular pela penitenciária. Nisso, ele começa a libertar vários prisioneiros para causar um terror, um pandemônio na penitenciária. Nisso, o Dr. Crane, então, ele começa a ver que tem várias pessoas ali andando, vários prisioneiros andando pela penitenciária. Ele fica tipo assim, como assim? E para evitar uma fuga em massa, ele faz então um lockdown total do penitenciário. Fecha todas as janelas, todas as portas, prende tudo. Tudo vira um lockdown. Lembra bastante também o roteiro anterior. Ai, desculpa, gente, se eu fiz fazer vocês pensarem que Michael Myers tinha virado um espírito maligno assombrando Smith Grove, mas eu não podia deixar de fazer essa brincadeira aqui. Mas, então, o Dr. Crane, né, esperto, ele pensa, que coisa estranha, do nada, tem essa fuga em massa, esses prisioneiros conseguem fugir, tem alguma coisa errada. Ele vai então até o necrotério e descobre que, na verdade, o corpo que foi morto na cadeira elétrica era o de um dos guardas e Michael Myers está preso não, né? Ele está ali à solta, perambulando pela penitenciária. Isso então, ele fica, meu Deus, eu prendi Michael Myers aqui dentro, solto, com todo mundo aqui dentro ainda. E nisso, Michael Myers então começa a fazer várias vítimas. Ele anda ali, mata toda a equipe de imprensa, né, todo o grupo de reportagem, mata vários guardas, mata pacientes, né, da penitenciária barra hospital, solta mais prisioneiros e ele monta armadilhas também para os guardas. Tipo, ele monta uma armadilha e prende uns dos guardas no freezer. Então, assim, Michael Myers ele sai fazendo a carniça dele ali, né? Carnificina dele ali durante a prisão inteira, gerando um caos imenso, né? Nisso, então, temos a Lucy, né? A Lucy, então, ela tá nesse meio ali, fugindo também do Michael Myers. E uma das vítimas de Michael Myers, então, é o Brackett. Michael Myers vai até a solitária do Brackett e o Brackett, então, vê o Michael Myers pela última vez. Ele não queria ver muito o Michael Myers sendo executado, então, ele viu o Michael Myers executando ele. E ali, Michael Myers mata o Brackett, então, e ele continua solta. E aí que ele vai atrás da Lucy, né? A Lucy, então, com mais 2 funcionários, né, da penitenciária, se prendem, né? Eles vão até um arquivo, uma sala de arquivo, que tem vários arquivos dos antigos pacientes, vários arquivos do hospital antigo, da penitenciária. E lá, ela acha alguns arquivos, né, do Michael Myers. Nisso, então, ela vê uma sessão, né? Ela coloca um áudio de uma sessão de terapia entre Michael Myers e o Dr. Loomis. Nisso, pessoal, a gente escuta a voz de Michael Myers, com 6 anos de idade. Mas nisso, então, Michael Myers já estava atrás dela. E ali ele mata os dois companheiros que estavam com ela ali fugindo. E ela, muito esperta, né? Ela monta uma armadilha para Michael Myers. Ela pega o sapato dela, coloca debaixo ali da mesa e se esconde em outro lugar. Michael Myers, então, achando que tinha achado o esconderijo dela ali no sapato, vai atrás ali da mesa e tenta atacar ela. Mas, na verdade, ela que ataca ele. Ela enfia um instrumento, né, antigo de lobotomia no olho do Michael Myers e plu, né? E ali, então, ela não sabendo o que fazer, porque ela atacou o Michael Myers, mas o Michael Myers continua indo em direção a ela. Ela, então, com uma briga entre os dois ali, ela solta o áudio da sessão do Dr. Loomis com o Michael Myers novo de 6 anos de idade.
E o Michael Myers acaba escutando sua própria voz. Isso faz com que ele fique completamente distraído, ouvindo sua própria voz. E a última coisa que Michael Myers fala é: não vou mais falar sobre isso. Entrando num silêncio eterno. Mas a gente ouve ali a voz do Michael Myers. Vocês gostariam de ouvir a voz do Michael Myers ou vocês preferem que o Michael Myers seja sempre silencioso e a gente nunca ouviu a voz dele durante esses mais de 40 anos? Vocês achariam legal ou vocês achariam que podia meio que quebrar um pouco esse ser místico, né, misterioso que o Michael Myers é? Ok, a gente ouve o Michael Myers no Halloween, né, de 2007 e de 2009 também, né, no remake ali, mas enfim. Mas nesses filmes antigos, assim, a gente nunca realmente ouviu. Mas então, ela consegue distrair o Michael Myers. Nisso, o Dr. Crane chega e atira no Michael Myers e o Michael Myers cai de novo inconsciente. Novamente, com a burrice de achar que Michael Myers está morto, finalmente está morto, pelo amor de Deus, gente. Quantas vezes eles erram que Michael Myers está morto, mas nunca está morto? Eles nunca aprendem. Meu Deus do céu. Toda vez, Michael Myers no final do filme é dado como morto, não é morto. É dado como morto, não é morto. É dado como morto, não é morto. Pelo amor de Deus, gente. Eles nunca aprendem, não. Enfim, né? Aí então o Dr. Crane, achando que Michael Myers está morto, ele abre o lockdown, né? Desfaz o lockdown e assim libera as pessoas para poderem ir embora. Nisso, então, a Lucy vai embora para casa, né? Todo mundo vai embora, obviamente, né? Mas nisso, chega a polícia, chega um monte de coisa ali e tal, né? E eles não conseguem achar o corpo do Michael Myers. Óbvio, óbvio. Nisso, eles acham um rastro de sangue pelos corredores do Smith's Grove e vão até um arquivo, na sala de arquivo de funcionários do hospital / prisão, né? E nisso, então, eles percebem que um arquivo da Lucy está perdido. E lá nesse arquivo tem o nome, idade, todos os dados dela, principalmente o endereço dela. Então, Michael Myers foi atrás da Lucy. E nisso, então, corta com a Lucy chegando na casa dela. E quando ela sobe para o segundo andar, ela vê o corpo da sua amiga, colega de quarto e do namorado dela mortos na cama. Michael Myers já está lá. Então, Michael Myers ataca a Lucy na casa dela e temos mais uma grande batalha entre os dois. Nisso, novamente, o Dr. Crane chega, mas dessa vez ele chega rasgando mesmo, né? Ele pega o carro, enfia o carro dentro da casa da garota, né? Quebra a parede, enfia o carro dentro da sala de estar dela. Ali ele atropela Michael Myers, os dois ficam meio que assim, sabe? O que tá acontecendo, E depois, quando eles tentam procurar o corpo do Michael nos escombros ali, né, aquela confusão toda, descobrem que realmente o Michael Myers não está lá mais de novo. Os dois, então, começam a olhar para as ruas, que agora é manhã de Halloween, né? Assim, diferente dos outros filmes que começam na manhã do dia 31 de outubro de Halloween e expande durante o dia até chegar à noite, esse filme faz o contrário. Esse filme se passa na noite pré-Halloween, 30 de outubro, passa a madrugada de Halloween e volta para amanhã do dia 31 de outubro. Então faz meio que uma cronologia inversa, né? Então eles olham para a rua e as pessoas estão começando a sair, né? Nas ruas para pedir doces, travessuras, pessoas fantasiadas. E assim o Dr. Crane diz: Deus os ajude. E a Lucy diz: Deus ajude todos nós. E assim o filme acaba. Então, dando a ideia de que se tivesse realmente um próximo filme, já tinha uma ideia de continuar. Porque ali, já como é manhãzinha, né, de Halloween, de 31 de outubro, o próximo filme pode continuar exatamente de onde ele se parou, se passando no mesmo dia. Assim como foi em Halloween 1 e 2 e Halloween 2018, Halloween Kills, né? Mas não é na mesma noite, mas no mesmo dia. E ali, então, se tivesse mais um filme, eles podiam dar continuidade durante o dia e assim indo para a noite de Halloween. Mas, assim, é um roteiro bem interessante, né, gente? É um roteiro bem legal, traz alguns elementos novos, traz umas coisas bem interessantes mesmo. Imagina o Michael Myers ali meio que soltando todo mundo na prisão, aquela confusão toda. Realmente, eu acho que o filme poderia ser bastante interessante, com bastante suspense, né, com bastante gore também. Eu gostei desse roteiro também, pessoal. Comenta aqui se vocês gostaram desse roteiro também. Eu achei um roteiro bastante interessante, bem
bem construído. Eu gostaria de ter visto o filme desse roteiro aqui e abrindo portas para um futuro filme também. Então, assim, bem legal mesmo, né? Mas então, por que esse roteiro não aconteceu? Então, foi uma grande rixa, na verdade, né? Porque a gente teve uma grande rixa há alguns anos, que já tava um pouco dessa rixa, entre a Walt Disney e a Dimension Films e a Miramax. Só para vocês entenderem. A Walt Disney, né, comprou a Miramax em 1993. E disso, a Miramax, ela criou uma subsidiária chamada Dimension Films, que fica responsável por produzir filmes de gênero, como filmes de ação, ficção científica, terror, e obviamente que está ali no meio a franquia Halloween pela Dimension Films. Mas a relação entre o CEO da Disney, Michael Eisner, e os donos, né, os CEOs também da Miramax e o da Dimension Films, era uma rixa muito grande entre os dois. Os três não se davam muito bem. Por quê? O Harvey Weinstein, né, ele era o chefe ali da Miramax. E o Bob Einstein, o seu irmão, era o chefe da Dimension Films. Enquanto a Miramax fazia muito mais filmes premiados, né, que eram muito indicados ao Oscar, que eram muito ganhavam o Oscar, a Dimension Films era quem detinha os filmes que geravam maior receita para Disney, né? E assim, mas a relação entre eles foram sempre muito conturbada. E começou a ficar cada vez mais conturbada lá no início de 2000, né? Porque os irmãos Weinstein tiveram a proposta de trazer Senhor dos Anéis para Miramax. E ali a Disney vetou, ela não quis. E ali então o Senhor dos Anéis acabou indo para New Line Cinema. E ali começou realmente um grande problema entre eles, entre os três, né? E nisso a Disney também começou a meio que boicotar alguns filmes, tirando o orçamento dos filmes. Eles falaram assim pra Dimension, ó, vocês podem fazer filme até 35 milhões de dólares, mas que isso vocês não podem fazer. Se vocês ultrapassarem esse orçamento, vocês têm que mandar um relatório perguntando por que precisam de mais dinheiro e a gente vê se vai soltar ou não. Então, esse problema todo entre os três foi se corroendo cada vez mais. Nisso, então, houve uma quebra, né? Mas o Weinstein, então, começaram a criar, por meio de 2005 mesmo, começaram a criar o seu próprio estúdio, né? The Weinstein Company. E assim começou a rixa e começou a quebrar a Dimension ali, né? Com a Disney, meio que foi quebrando isso e saindo da Disney, né? Mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre isso nessa próxima parte do vídeo aqui para vocês, que a gente faz um gancho com esse novo roteiro também. Bora lá! Então, pessoal, o roteiro anterior, ele foi escrito lá por volta do início de 2005. E ali acontecendo exatamente essa rixa que eu falei para vocês anteriormente, entre a Walt Disney, entre a Miramax e a Dimension, houve realmente essa grande quebra. E em março de 2005, então, houve a criação da Weinstein Company, que é essa Weinstein Company que seria gerida, né, pelo Bob Weinstein. Só que o irmão, como eu disse para vocês, comprou a briga, né? O Harvey comprou a briga do seu irmão e também saiu da Disney, saiu da Miramax e os dois juntos então começaram a criar o Weinstein Company. Por mais que eles tenham criado em março de 2005, a empresa somente foi realmente fundada e começou a funcionar em outubro de 2005. Então por isso que o roteiro anterior ficou nessa confusão ali de mudanças de estúdio e ali não aconteceu. Mas, nessa questão, os dois irmãos Weinstein conseguiram entrar num acordo com a Disney. A Disney manteria os direitos dos filmes anteriores por meio da Miramax, dos filmes Halloween anteriores, mas isso não impediria deles continuarem a franquia por meio da Dimension Films. Então, o Halloween 9 ainda estava ali
acontecendo, podia realmente acontecer. Mas claro que os Weinstein precisavam pagar algumas coisas para Disney, toda aquela burocracia de papelada, de processo, de não sei o que das contas, nananã, né? E ali perderam vários funcionários, tiveram que realmente começar do zero e tudo aquilo ficou perdido. Nesse meio tempo, assim, então, surgiu um novo roteirista, o Jake Wade Waugh, que ele escreveu um argumento rápido para Dimension Films, que eles poderiam utilizar, talvez, expandir mais para frente, né, essa relação, que realmente iriam expandir um pouco esse roteiro. Mas aconteceram várias outras coisas que eu vou falar no final aqui do vídeo para vocês. Nesse então, temos Halloween Missing Years, Anos Perdidos, né? Nesses Anos Perdidos, então, a gente teria uma noção maior do que tinha acontecido com Michael Myers lá em 1963, quando ele mata sua irmã Judith. E ali é mostrado, então, o que acontece com Michael Myers exatamente depois daquela cena inicial do filme de 78. Que ele é levado para o sanatório Smith's Grove, e nos primeiros 15 minutos, 20 minutos do filme ali, é mostrado então todo o percurso que Michael Myers teve em Smith's Grove até a sua grande fuga em 1978. Pessoal, aqui como eu disse para vocês, é uma ideia, um rascunho, não temos detalhes, só temos uma ideia vaga do que realmente iria acontecer, beleza? Então, o filme pularia para 1978 e ele se passaria nesse segundo ato, depois de Halloween 2, daquela cena do hospital, que pega fogo e tudo mais, e que Dr. Loomis e a Laurie são levados para o hospital e o Michael Myers foge. Nisso, então, Michael Myers vai voltar para sua segunda casa, que aqui o roteirista Jake Wade Waugh falou que já foi muito abordado, né, a questão do Michael Myers meio que aterrorizar Haddonfield. A gente já sabe a história do Michael com Haddonfield. Michael nasceu em Haddonfield, Michael morou em Haddonfield, aconteceu os assassinatos em Haddonfield, ele voltou para Haddonfield, ele atacou a Laurie, atacou os amigos dela, fez todo aquele escarcão em Haddonfield. Já sabemos a história de Haddonfield. Mas e a sua segunda casa? Smith's Grove. Na verdade, a sua maior casa é o Smith's Grove. Ele passou 15 anos da sua vida lá, ele cresceu lá, ele foi criado praticamente dentro do Smith's Grove, que é a sua segunda casa. E aqui no roteiro, né, o Smith's Grove fica na cidade Smith's Grove. Então, ele mudaria um pouco o âmbito, falaria o que aconteceu com Michael Myers nesses 20 anos também, né, porque aqui se passa na mesma linha do tempo de Halloween H20, Halloween Ressurreição. O que aconteceu com Michael Myers depois de Halloween 2 e até chegar em 98. Ele não mostra tudo até chegar em 98, mas o que acontece com ele depois que vem Halloween 2, né? E ali então é mostrado que Michael Myers vai voltar para Smith's Grove, que é seu segundo lar. Ele voltou para o primeiro, agora ele vai voltar para o segundo. Mas nisso, Smith's Grove já fechou, né? Depois que aconteceu toda aquela confusão toda, eu acho que aqui tem uma passagem de tempo, né? Não é imediatamente, não. Assim, Smith's Grove, então, fechou. E ali ficou completamente abandonado. Como aconteceu em alguns roteiros passados também, em Retribuição, né? Ficou fechado. Nisso, então, o foco vai ser a cidade de Smith's Grove. Como a cidade de Smith's Grove aborda o Halloween, como a cidade de Smith's Grove tem a ideia do Michael Myers, como ela reage à história do Michael Myers, ela sabe dos eventos que aconteceram em Haddonfield, mas agora, o que seria se Michael Myers voltasse para Smith's Grove? O que ele faria lá? Qual seria a reação da cidade? Qual seria a história para esse povo da cidade ali, né? Então seria exatamente isso. Já criamos a mitologia do Michael em Haddonfield, vamos criar a mitologia do Michael em Smith's Grove, sua segunda casa. E nisso, então, ele retorna para o sanatório, e lá no sanatório, então, tem vários grupos, né, de jovens que já têm uma tradição de fazer festas de Halloween nesse sanatório. Nisso, então, Michael Myers vai até o sanatório e mata um por um, e temos toda aquela história do Halloween que a gente já conhece. Não sabemos mais além disso, infelizmente, né? Essa é uma ideia que ali surgiu e que ele criaria algumas respostas de onde anda Michael Myers nesse tempo todo, por que ele vem sumindo esse tempo todo, o que aconteceu com ele, o que ele vem fazendo, né? Meio que quebrando essas lacunas, esses vazios no tempo que a gente tem, várias perguntas, aqui ele tenta responder algumas delas, né? Nisso, então,
Tava andando, mas como eu disse para vocês, muita confusão. Mas é muita confusão mesmo, né? Toda aquela mudança que estava acontecendo, né? Da Weinstein Companies. Criar uma nova empresa, reestruturar, contratar funcionário, é complicado, é difícil, leva um bom tempo, né, para poder fazer as coisas. E meio que ficou perdido ali, né? Ficou perdido ali esse roteiro, mais uma vez, no limbo, né? Ficou juntando vários roteiros ali, uma pilha imensa, mas nenhum deles saiu, assim, realmente do papel. E como eu disse, né, foi outubro mesmo que teve a grande fundação ali da Weinstein Company em 2005. Mas quando estava tudo meio que começando a escriturar, tivemos a grande bomba que desestruturou de novo. Em novembro de 2005, praticamente um mês depois, temos a morte de Mustafa Akkad, um ataque terrorista na Jordânia. Ele e a sua filha acabam morrendo pelos ferimentos desse ataque terrorista na Jordânia. Então, a Trunkers International, né, que também é a produtora do Mustafa Akkad, que produz junto com a Dimension os filmes do Halloween, ficaram sem o seu grande líder, né? Passando então as mãos para Malek Akkad. Então Malek Akkad assumiu os negócios do pai, coisa que ele já estava ali, né, sabendo muito como funciona, porque ele já tinha produzido os 3 últimos filmes do Halloween junto com o seu pai. Então ele assume essa posição. Nesse tempo, né, a gente lembra que começando lá em 2003, teve todo aquele boom dos remakes, né, com o Massacre da Serra Elétrica, que foi, assim, um grande sucesso. Depois a própria Dimension também fez o seu próprio remake, Horror em Amityville, que também foi um grande sucesso. Depois fez o remake Natal Negro em 2006, que foi um sucesso moderado. Então, assim, começou todo aquele movimento, né, de ter remakes e remakes e remakes. Então, Malek Akkad já estava começando aquela ideia de que talvez, será que não é melhor a gente começar de novo? Começar do zero? E a ideia principal é trazer John Carpenter de volta para fazer esse novo recomeço da franquia. Mas, claro que não foi para frente, né? Então, nesse remake craze, né, toda essa confusão dessas eras dos remakes acontecendo em Hollywood, e eles mesmos produzindo remakes que foram um sucesso, acabou então tendo que Halloween foi ganhar o seu tratamento como remake lá em 2007, né? E nisso então eles contrataram Rob Zombie para poder fazer esse novo tratamento. Mas como Rob Zombie ele só faz filmes baseados em roteiros que ele escreve, tudo foi jogado no mato, tudo foi queimado, né? Aí sim, Rob Zombie então vai escrever seu próprio filme. Inicialmente, o Halloween 2007 seriam 2 filmes. Um filme contaria toda a história do Michael Myers, né, em Smith's Grove, e o segundo filme, né, que seria exatamente um remake fiel, sim, remake mesmo, do primeiro filme, né? Mas, no final das contas, ele juntou as duas ideias e fez aquele Frankenstein, que é Halloween 2007. 1 hora de origem, 1 hora de remake. E assim, o resto é história, né, que a gente conhece. Mas enfim, pessoal, o que vocês acharam sobre esse primeiro roteiro? O que vocês acharam dessa possível ideia de Halloween Anos Perdidos, né? Acabou que eles utilizaram um pouco dessa ideia do Jake Wade Wall, né, de trazer um pouco a história do Michael Myers no Smith's Grove, né, que o próprio Rob Zombie utilizou isso numa história de origem contada sobre o seu próprio ponto de vista, e na época, né, os fãs realmente não gostaram nem um pouco do Rob Zombie ter sido contratado, porque ele não tem nada a ver com a franquia Halloween. Mas Malek, né, Akkad, achou que fosse uma coisa uau, por isso mesmo que ele vai trazer novos olhos, uma reimaginação, porque ele é completamente o oposto do Halloween 78, ele é diferente, ele é o oposto de John Carpenter, e vai ser incrível ver isso, né? Não foi incrível. Enfim, né?
Mas o resto é história, né, gente? Vocês sabem que eu não gosto do Halloween 2007. Já fiz a batalha dos remakes aqui, Halloween de 78 versus Halloween 2007. Vocês viram as pontuações ali no final, né? Enfim, não preciso falar muita coisa aqui não. Se você não viu esse vídeo, corre aqui no canal e assiste o vídeo, hein? Então é isso, pessoal. Dê um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram desses roteiros. Se não gostaram também, dê um like de qualquer forma, porque vocês gostaram do vídeo e eu espero que tenham gostado mesmo. Se inscreva no canal, porque a minissérie, ó, tá rolando ainda, vai ter muita coisa aqui ainda. E Halloween Ends tá, ó, começando a bombar de informações aqui. Eu vou trazer muitas coisas bastante interessantes sobre Halloween Ends, né? Se você gosta de terror, esse canal é perfeito para vocês. E a próxima semana nós continuamos aqui na minissérie de sequências perdidas de Halloween. E ativa o sininho para vocês não perderem esses conteúdos, pessoal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso tudo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até os próximos vídeos.